Que bom que vocês estão conosco, gente. Eu gosto de começar com uma frase boa assim, que bom, né? Que gostoso. E hoje a gente vai estar falando a respeito de religião. Olha, é um tema polêmico. Ainda é polêmico, né? Ainda Eu polêmico. acho engraçado isso. Falamos sobre bullying no da semana passada. E tem os outros 4 outros vídeos do Voldicra. Então assim, assiste tudo. Vem fazer essa maratona com a gente. Faz uma maratona. Deliciosa. E chama aí a vinheta e vamos falar de religião, hein? Então hoje, mais do que nunca, bate essa asinha. É isso aí. Bom, eu fui criação evangélica. Evangélica? Eu conheci mais ou menos o seu lar através do que você disse. Aham. E tinha religião? Vocês lá eram? Tinha, era uma mistura de religiões, na verdade, né? Minha família, por parte de pai, é católica fervorosa, bem atuante. E a minha família, por parte de mãe, ela era uma mistura de catolicismo, espiritismo, umbanda e igreja quadrangular, porque as primeiras memórias que eu tenho com a minha avó é da minha avó me benzendo. Nossa, a festa Com era a uma coisa, delícia. que as vós faziam, tipo, cobreiro, o terçol, aí a avó pegava, a gente ficava fazendo aquelas rezas, aquelas coisas, que a minha avó, como cresceu em fazenda, eles tinham essa somatória, esse sincretismo religioso de usar tudo que tinha ao seu redor para tentar ajudar através do divino. E eu lembro que na casa da minha avó tinha uma foto de Bezerra de Menezes que ficava na parede, aquelas bem antigas, já tudo cheio de ferrugem, aquelas coisas todas. E eu cresci com essa mistura religiosa, mas tudo mudou quando eu fiz 13 anos, que eu me assumi homossexual, e a minha família, por parte de pai, foi bem feia a reação, mas nós vamos falar sobre isso em outro vídeo. Mas o importante aqui é que meu avô, por parte de pai, disse que eu estava com o demônio da luxúria e que eu precisava ser exorcizado. Então, com 13 anos, eu fui levado para ser exorcizado por 6 freiras. E o exorcismo demorou 1 hora, 1 hora e meia. E era uma coisa meio bizarra, porque eu fiquei numa sala, eu no meio e as 6 freiras em volta. E eu fiquei olhando pro teto, esperando a hora passar, porque nada aconteceu. E a freira que comandava o exorcismo, eu nunca vou esquecer disso, ela era engraçada porque ela ficava assim pra mim, ó. Pode cair se você quiser, tá? E ficava assim, ó, pode cair, me empurrando. Pode cair se você quiser. Eu falava, se a senhora parar de me empurrar, quem sabe eu caia. Porque ela queria que alguma coisa acontecesse pra falar assim, ahá, tá vendo? Ele tá com o demônio. E nada aconteceu. E... Meu demônio é muito calmo. O demônio que habita em mim deve estar dormindo, porque não é você. Gente, olha, olhando pra trás agora, enfim. Aí, depois do exorcismo, meu avô me levou pra confessar, porque ele disse que eu precisava confessar que eu era gay pra Jesus. E aí ele me levou na igreja que a gente frequentava. E... aí eu cheguei, o padre, né, na coisa na confissão, você tá aqui pra fazer o quê? Pode falar, meu filho. Eu falei, não, padre, eu só vim aqui porque meu avô mandou dizer que eu sou gay, que eu precisava falar com o senhor. Mas eu literalmente só falei isso. E o padre, pro menino de 13 anos, falou, então, meu filho, você pode levantar, ir embora, porque você não tem mais salvação. E ali, naquele momento, eu lembro que eu levantei, saí correndo, chorando, e tentei me matar. E você Comecei lembra na suicídio. sua cabeça o que era a salvação? Não, assim, a única coisa que eu pensei naquele momento, que foi um transtorno pra mim, foi de pensar, eu não mereço estar vivo. Porque se Jesus não me ama, se Deus não me ama, o que eu tô fazendo aqui? Se o portador da voz de Jesus diz que eu não tenho salvação, que eu sou um pecador, que eu não mereço nada de bom, o que eu tô fazendo aqui? E aí
apesar de ter sido uma coisa trágica, tem a coisa engraçada, sempre tem, né? Uma coisa engraçada. Eu tentei me matar subindo em cima de um prédio tentando me jogar. Eu falo engraçado porque é irônico, tá, gente? Mas quando eu cheguei na ponta pra pular, eu descobri ali que eu tinha medo de altura. Não é engraçado. Mas o motivo que me levou até lá foi um dos piores. Mas quando eu cheguei lá, eu descobri. Tanto que hoje eu tenho medo mesmo de brinquedo alto, essas coisas altas. Mas não tenho medo de montanha-russa, estranho. Mas assim... E ali eu comecei uma busca. Como eu descobri que eu tinha medo de altura e desci e não cometi, graças a Deus, nada, eu comecei uma busca religiosa de um local onde eu me sentisse seguro e bem para exercer minha religião, porque eu sempre fui muito ligado à espiritualidade desde pequeno, à fé, a ler a Bíblia, a ler coisas religiosas, conhecia anjos, conhecia o esoterismo, tudo que era aquém do material sempre me chamou muito a atenção. E aí eu fui fazer uma peregrinação em todas as religiões que você imaginar que existiam no Brasil. Com 15. Nossa, para 15, imagina. Aí eu comecei a ir em todas as igrejas e rituais, mas não como... Ai, tô aqui porque eu ia como jornalista já, eu acho, pesquisador. Eu chegava, sentava lá no fundo e ficava observando como era o rito, como eram as pessoas, o que eles falavam, como eles pregavam. Porque depois que você ouve o que eu ouvi aos 13, você fica gato escaldado. E aí eu comecei a prestar atenção muito na fala, né? Se pregava o amor mesmo, se não pregava o amor. E pulei todas. Fui em candomblé, fui em quadrangular, fui em evangélica na sexta-feira do Sal Grosso e fui budista por 2 anos, né? Eu aprendi o budismo. Nem sei porque eu deixei o budismo, porque eu achava muito incrível o budismo, mas eu levo muita coisa do budismo na minha vida. Aí fui na renovação carismática, que já não era mais aquele catolicismo tão antigo. Já fiz vários retiros espirituais, enfim, até que dentro do que eu já conhecia, porque minha avó falava, minha mãe também falava, cheguei no espiritismo e ali foi um clique, assim, de falar assim, é isso, foi para isso que eu fiz toda essa peregrinação. E me encontrei no kardecismo e muito tempo depois, bem recentemente, tipo há 2 anos atrás, eu descobri um amor incrível pela Umbanda também. Então eu sou... Se você falar que religião você segue hoje, eu sou kardecista / umbandista. Kardecista em primeiro lugar, porque é desde os 15, e umbandista recentemente. Mas como a Umbanda nasceu dentro de uma mesa kardecista, ela é filha do kardecismo, eu tô em casa mesmo. Então não saí muito do contexto. Sim. Mas é interessante você perceber o quanto as pessoas ainda usam da religião, e eu falo as pessoas, são os doutrinadores, os pastores, os padres, como cabresto. Como é que você pode acreditar numa pessoa que se diz enviada de Deus, que só pregava o amor, a caridade e abraçar independente do pecado da pessoa, quando cada vez mais as pessoas nas próprias igrejas segregam as outras pessoas e humilham e fazem uma série de outras coisas. Então, você não é bem-vindo aqui. Você acha que Jesus falaria para qualquer pessoa, você não é bem-vindo aqui? Então, eu sempre digo, quando você tiver dúvidas, por exemplo, para você resolver um problema. Quando você vai resolver um problema sério numa empresa, você não fala com o porteiro, você não fala com um funcionário, com o secretário, você vai com o presidente daquela empresa. E o presidente da empresa religiosa no planeta Terra é Jesus. Então, quando você tem qualquer dúvida, sempre se pergunte o que Jesus faria, o que Jesus falaria. Se não souber, vá na Bíblia ler o que Jesus falava na época, que depois de 2000 anos ainda não aprendemos, né? Passou-se 2019 anos, a gente ainda nem aprendeu o básico do que ele estava tentando ensinar. Se nós temos dentro de nós, inclusive comprovado cientificamente, que nós temos uma centelha divina em cada um de nós, isso já é comprovado pela ciência, procura no Google que está lá, partilha divina, partilha de Deus. Então assim, se nós todos somos parte de Deus, Deus habita dentro de todos nós. Então assim, se você orar com fé e com coração e com verdade, às vezes
sozinho você já consegue transformar muita coisa. Exatamente. Bom, é isso agora. Uma mensagem interessante, porque eu vejo você, claro, você tem, como você mesmo falou, né? O apego com o espiritismo e com Umbanda. Mas eu acredito muito na espiritualidade. Sim. Né? Sim. Então, fale com espiritualidade uma mensagem. Não, eu acho ótimo você falar isso, porque as pessoas podem achar, depois de ver esse vídeo, que eu acho que, por exemplo, que a minha religião é a mais correta. Não. Todos os caminhos levam a Deus. Desde que a partir do momento que você entra na religião, ela te melhore como ser humano e te faça sentir próximo a Deus. Se você sente isso, qualquer religião que você esteja está cumprindo o seu papel. Porque não existe um só caminho para Deus. Inclusive, existe o caminho sem ter religião alguma. Se você apenas crê em Deus e não crê em nenhuma religião, você continua no caminho de Deus, porque você consegue, através da sua crença, elevar-se em espírito e crer que existe algo além que comanda tudo isso e que faz a gente acordar todo dia com a esperança de que os dias serão melhores. Então, assim, continue, mas principalmente continue com inteligência. Se há algum recado que eu possa deixar preste atenção no que é falado, como é falado. Falou um versículo, explicou uma coisa que você não entendeu, vá em casa, lê com afinco, procura outras pessoas falando sobre essa mesma passagem para entender outras opiniões. Faça uma pesquisa de estudo mesmo, porque não é apenas crer, é estudar no crer. Então, se você começar a fazer isso na sua vida, pode ter certeza que a sua relação com Deus ficará mais próxima. Porque Deus, para ficar próximo da gente, a gente precisa entender muito mais de Deus. E não apenas falar, eu creio. Mas por que você crê? Não, porque eu creio. Então, quanto mais você conhecer de Deus, mais próximo Ele está de você. E você só conhece estudando. E é isso, gente. Não esquece de ver os outros vídeos, de maratonar e mande a mensagem. Então hoje, mais do que nunca, que a luz que habita em mim e habita no Arthur seja também a luz que habita em você, para que todos nós sejamos luz. Um beijo! E fiquem com Deus.